Olá, meninos e meninas! Vamos começar nossa conversa sobre o uso de produtos que você tem na sua cozinha, que você pode utilizar como medicamentos para melhorar a saúde do seu paciente. Hoje nós vamos falar de um produto fermentado, né? O vinagre. Nós temos mais produtos fermentados na nossa cozinha. Nós temos, por exemplo, o iogurte, nós temos o kefir, que também você faz, né? Então existem vários produtos fermentados que trazem benefício à saúde. Nesse conceito de fermentado, você tem que entender primeiro, o processo de fermentação muda a composição química do produto, né? Então na fermentação é muito comum você, por exemplo, pegar um carboidrato e fazer um ácido, né? Ou você faz, por exemplo, um álcool. A obtenção do etanol a partir da fermentação em alguns tipos de kefir que você faz é um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre o vinagre. O vinagre é conhecido por conhecer ácidos orgânicos, né? E não é só o ácido acético que contém, né? Normalmente é o principal, mas vinagres eles contêm vários tipos de ácido e ele também contém resíduos da fruta antiga que você usou. Vamos imaginar que você usou uma amora para fazer o seu vinagre. Você faz um vinagre de amora, esse vinagre conterá polifenóis que estavam na amora, conterá, por exemplo, oligoelementos, né? Geralmente a concentração não é tão fantástica assim, mas o ácido sim, o ácido é muito importante. Então você pega o material base, né, a matéria-prima, processa essa matéria-prima, né? Você pode simplesmente lavar, você pode colocar produtos para inibir o crescimento de bactérias ou leveduras patogênicas, né? E você gera uma fermentação. Essa fermentação vai gerar um álcool, vai gerar um ácido, né? E depois você faz o processo de purificação, sedimentando, né, produtos, fazendo a clarificação, pasteurização e às vezes a filtração. Às vezes você adiciona produtos para fazer o que nós chamamos de limpeza, como por exemplo o dióxido de enxofre. A maior parte não, né? Mas você faz o produto e obtém o seu vinagre. O ideal é que você obtenha um vinagre controlado, por quê? Porque eu tenho medo de fermentação. Eu confesso para vocês que eu tenho medo de fermentações, porque você não sabe que tipo de bactéria que você está deixando entrar lá. E é lógico, se você não faz uma fermentação controlada, você pode gerar toxinas ali dentro. Mas o vinagre que você encontra comercial, teoricamente não tem essas toxinas. O normal é você pegar, por exemplo, uma fruta, um suco de fruta, né? Então vamos imaginar, por exemplo, uma cereja. Você pega um suco de cereja, submete ele a uma fermentação, geralmente em condições anaeróbias, né, em presença de leveduras, e você faz um álcool. Esse álcool geralmente sofre uma fermentação aeróbia, né? Bactérias que vão transformar esse álcool, no caso, por exemplo, se for feito etanol, você vai fazer o ácido acético, né? O ácido acético, que é uma molécula importantíssima no nosso organismo, né? Se você falar assim, mas espera aí, para que serve o ácido acético? Bom, o ácido acético, primeiro, ele é anti-inflamatório, né? Ele estimula via GPCR a biogênese mitocondrial, né? Então aumenta a MPK. Então o ácido acético, além disso, né, ele vai se ligar com o coenzimar, fazendo a famosa acetilcoenzimar. É lógico que você tem que consumir o vinagre, você pode consumir outros tipos de fermentados também, no caso aqui o vinagre de cidra, né? E esse processo você pode fazer vinagres, por exemplo, a partir de grãos. Você pode fazer a partir de frutas e tem vários caminhos para você fazer. Historicamente, né, os povos mais antigos fazem esses produtos fermentados e utilizam como tempero. Geralmente aquele tempero onde você pode ter várias substâncias, né? Particularmente a substância mais presente é o ácido. O ácido que pode ser um ácido acético, pode ser um ácido lático, ou seja, vários tipos de ácido. É uma fermentação. Então você não tem controle total sobre o ácido que você coloca. Então você pega o produto, a matéria-prima, né? Submete ela a um tratamento, prepara ou tritura, se for um grão, por exemplo, e coloca para fazer uma fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica ela é geralmente anaeróbia, né? E depois você submete a uma fermentação para pegar esse álcool e transformar ele em ácido. E depois você deixa envelhecer. Esse processo de envelhecimento também causa reações químicas alterando o sabor. Muitas vezes você faz algo meio, vamos dizer assim, chique. Você deixa ele envelhecer em barris específicos, né? Ou tanques de cerâmica. Existem várias metodologias, né? Nós devemos respeitar todas elas, mas devemos comprar um produto, né, de confiança, empacotado, com referência, com controle.
Porque é lógico, você submeteu a fermentação, então possivelmente você tem bactérias e leveduras ali dentro, né? E existem vários tipos de vinagres, e esses vinagres podem ter várias composições. É lógico, se você parte, por exemplo, de um grão, aquele grão contém carboidratos que você fermentará, porque geralmente na fermentação você vai usar o carboidrato para fazer o ácido, né? Mas você também tem aminoácidos. Então, por exemplo, vários vinagres, vinagre de suco, vinagre de blueberry, vinagre de cactus, vinagre de cereja, todos eles têm uma composição em aminoácidos. Não é muita coisa, tá? Então não diria que isso tem um valor nutricional muito grande. Tem até o vinagre do nosso famoso ginseng, né? Eu gosto muito do vinagre de maçã. A gente utiliza aqui em casa bastante o vinagre de maçã, mas você pode ter desenvolvimentos de vinagres, por exemplo, inclusive de sorgo. Não existe limite para você desenvolver o seu vinagre. Eu até penso um dia montar uma fábrica de vinagres, fazer um vinagre balsâmico, por exemplo, né? Então você tem essas composições, você tem ácido aspartico, tem lisina, alanina, arginina, os vinagres todos, inclusive vinagre de tomate, por exemplo, você encontra vários aminoácidos ou produtos aminados. Dentro desses vinagres também você encontra alguns carboidratos, né? Lógico que você vai ter restos de carboidrato, por exemplo, a glucopiranose, que você vai encontrar no vinagre de sorgo. Você pode encontrar a glicose e frutose, dá aquele gosto levemente adocicado. A fermentação às vezes não é completa, né? Porque você muda, no meio do processo você muda, geralmente é fermentação líquida. Você pode fazer um vinagre de blueberry, por exemplo, ou um vinagre de amora, vinagre de ginseng, vinagre de cereja, vinagre de cacto, vinagre de tomate, e ali dentro você tem uma composição de carboidratos, que também eu não acredito seja uma quantidade muito grande, ou tenha um valor muito importante do ponto de vista nutritivo. Esses vinagres, evidentemente, lá é uma fermentação. Então você pegou sua bactéria, a sua bactéria vai consumir o que está lá dentro, na verdade ela vai se alimentar do que tem lá dentro, né, vai fazer a fermentação e vai produzir moléculas. Se fosse, por exemplo, uma bactéria do seu intestino, nós chamaríamos essas moléculas de pós-bióticos, né? Então vitaminas e minerais estarão presentes no seu vinagre também. O fato é que você encontra todas as substâncias no seu vinagre, mas os componentes principais são os ácidos orgânicos. Então os diferentes tipos de vinagre ou diferentes leveduras e bactérias que fermentam o seu produto base original, né, vai produzir diferentes quantidades de ácidos. O mais comum é produzir muito ácido acético. Então, por exemplo, quando você pega e submete, por exemplo, um vinho a essa fermentação aeróbia, você vai formar, por exemplo, ácido tartárico, ácido málico, ácido lático, ácido cítrico, succínico. O vinagre balsâmico, geralmente feito de uva, tem ácido acético, ácido fórmico, ácido cítrico, ácido lático, ácido málico, succínico. O vinagre de maçã contém ácido acético, ácido lático, ácido quínico, ácido tartárico. Então, esses ácidos dão aquele sabor que eu chamo de azedo para o seu vinagre, né? E geralmente a concentração desses ácidos é o que nós mais encontramos, ou seja, encontramos mais ácido que as outras substâncias que eu comentei aqui no início. Mas é lógico, depende da fonte inicial do seu vinagre, como é que você começou essa fermentação, você tem polifenóis ou fenólicos, ácidos fenólicos principalmente, ou flavonoides, que serão dissolvidos nesse ácido. Então você terá o quê? Na verdade, nesse meio ácido, né? Dentro desse meio ácido, você pode ter vinagres, por exemplo, que contém ácido gálico. O ácido gálico ele vai dar aqui um sabor levemente adstringente. Então a composição levemente adstringente, aquele gosto adstringente leve, geralmente são taninos que você dissolveu, taninos não polimerizados ali. O mais comum é o ácido gálico, mas você encontra o ácido clorogênico, o protocatecúico. São ácidos fenólicos que também trazem benefício à saúde, tem efeito antioxidante em si, né? Então o seu vinagre ele seria como se fosse um paraprobiótico com um pós-biótico. Ele geralmente não tem apenas o probiótico, né? Porque ele é submetido a tratamento para não continuar a fermentação. Mas você tem várias moléculas antioxidantes, né? E os derivados polifenólicos, os ácidos fenólicos, todos eles são para o seu vinagre. E o vinagre ele pode ter várias ações no seu corpo. Os estudos mostram que ele retarda o esvaziamento gástrico. Ele diminui a atividade de algumas enzimas como as disacaridases, por exemplo, pode diminuir a quebra da sacarose ou do açúcar, né?
em glicose e frutose. Ele melhora a secreção de insulina, tem a ver com o metabolismo energético, né, particularmente acetilcoenzima A. Pode diminuir a síntese hepática de glicose, o que pode contribuir, por exemplo, com o controle da glicemia no seu organismo. Ele aumenta a captação de glicose no músculo, isso pode estar associado a melhor desempenho físico, mas praticamente usando mais glicose no seu músculo, você diminui a resistência à insulina. Ele pode aumentar a sua produção de óxido nítrico, estímulo de óxido de sintetase endotelial, aumentando a dilatação das suas artérias. Há estudos sugerindo que o vinagre tem um efeito antihipertensivo e melhora o metabolismo lipídico. Então, os estudos com vinagre também têm relação com a quantidade, né? Evidentemente, se você pega e coloca algumas gotinhas de vinagre na sua salada, o benefício vai ser pequeno, porque você estará ingerindo uma quantidade muito pequena do produto. É lógico que o vinagre, então, tem uma relação com dose-resposta. Então, os estudos sugerem, né, que esses ácidos, principalmente esses ácidos do vinagre, eles podem, por diminuir a digestão de sacarídeos, diminuir a glicemia pós-prandial. Os estudos mostram que o efeito na quinase do AMP, porque ela estimula a quinase do AMP, aumenta a biogênese mitocondrial. Esse efeito pode diminuir a gliconeogênese hepática, ou aumentar a oxidação de gordura tanto no seu fígado, quanto no seu músculo, quanto no seu próprio tecido adiposo, mostrando o efeito Browning, né, que é o que a gente chama de amarronzamento do tecido adiposo branco, ou fazendo tecido adiposo bege, né? Então, o consumo de vinagre, particularmente o ácido acético, vai trazer esse benefício. Há estudos sugerindo uma diminuição da fome nos pacientes. O retardo do esvaziamento gástrico seria o principal fator importante, né? Essa acidificação do seu intestino pode aumentar a absorção de minerais. O aumento da MPK vai aumentar a lipólise no tecido, aumenta a liberação de insulina no pâncreas, mas melhora a resistência à insulina, ou seja, diminui a resistência à insulina, aumentando a sensibilidade à insulina. Isso pode trazer benefícios, por exemplo, no seu músculo, ou seja, no desempenho muscular do paciente. Então, esse vinagre em si, os estudos mostram que ele diminui a atividade da amilase, da alfa-amilase. Então, começa na sua boca, né? Na verdade, se sabe que a digestão, o sistema digestivo começa a funcionar com o olhar, né? Quem de vocês que nunca viu, por exemplo, um tamarindo, você pega o tamarindo, dá uma olhadinha naquele tamarindo, você já começa a salivar. Na verdade, o ácido tartárico do tamarindo induz a salivação, tanto é que ele é usado, por exemplo, para ajudar a tratamento de síndrome de Sjögren, né? Mas o vinagre, por exemplo, ele diminui a atividade da alfa-amilase, isso vai começar a diminuir a digestão do amido, diminui a digestão dos seus carboidratos e, consequentemente, diminui a hiperglicemia pós-prandial que os indivíduos apresentam após as refeições. Como esse vinagre em si, particularmente o ácido acético, tem muito efeito metabólico interessante, ele vai controlar o metabolismo hepático. Então ele vai levar a um aumento da beta-oxidação de lipídios, isso tem relação com o aumento da MPK no seu organismo. A quinase do AMP estimula a biogênese mitocondrial. Então o vinagre, via ácido acético, ele vai aumentar o MPK, né? Ele vai levar um desequilíbrio do AMP-ATP, monofosfato de adenosina, trifosfato de adenosina, aumentando a MPK. Esse aumento da MPK vai estimular a biogênese mitocondrial, vai aumentar a síntese de óxido nítrico via estímulo de óxido de sintetase endotelial, vai inibir SRBP e CHRBP, isso diminui a lipogênese, né? São dois fatores de transcrição associados à lipogênese que estão presentes no seu fígado. Diminui a acetilcoenzima carboxilase, isso vai diminuir a síntese de ácidos graxos no seu corpo, particularmente no seu retículo endoplasmático, né, que começa ali na cetatuliase. Segundo os estudos, ele pode inibir a hidroximetilglutarilcoenzima redutase. Esse passo é o passo que nós inibimos, por exemplo, com as estatinas, diminuindo o índice de colesterol. Vai atuar na fosfenolpiruvate carboxiquinase, diminuindo a gliconeogênese e diminuindo a glicogenólise, né? Isso vai diminuir o quê? A sua glicemia. E aumenta a trocação de GLUT4 no músculo. Isso faz com que você tenha mais capacidade de captação de glicose estimulado pela insulina. No seu músculo, automaticamente o seu músculo pode gerar mais energia. Mas o resultado final é que a sua glicemia cai. Somar o vinagre com a atividade física dá uma sinergia, né? Então, quando você faz uma atividade física, você sabe, você gasta seu ATP. Ao gastar o seu trifosfato de adenosina, você aumenta seu monofosfato de adenosina. Ao aumentar o seu monofosfato de adenosina, você vai, ao mudar a relação AMP-ATP, né? Isso vai estimular a MPK, a quinase do AMP. A MPK vai estimular o PGC1-alfa. O PGC1-alfa vai lá
estimular o Tfam, e aí você vai gerar o que? Biogênese mitocondrial, ou seja, você vai começar a produzir mais proteínas, né? Eu falo sempre nas minhas aulas que mitocôndria é igual dinheiro no banco. Quanto mais você tem, melhor, né? Mas mitocôndria também é igual vem aposentado. Ele não fica quieto, né? Então, quando você tem uma mitocôndria no seu corpo, ela vai estar lá funcionando. Ela vai estar lá fazendo o ATP, mesmo que você não esteja precisando tanto assim, ela vai estar prontinha a fazer o ATP. E ela tem que fazer o ATP. Ela vai fazer o ATP, vai aumentar sua taxa metabólica basal para manter sua temperatura num nível mais elevado, captando mais glicose no tecido, mas captando mais ácidos graxos. Então, a atividade física somada com o uso do vinagre, particularmente o ácido acético, ele vai trazer um benefício na biogênese mitocondrial. Como resultado, você vai melhorar o quê? O seu desempenho em endurance, né? Então, o vinagre potencialmente tem esse efeito. Os estudos mostram, né, que os vinagres eles têm diferentes composições. Então, quando você analisa, por exemplo, o vinagre balsâmico tradicional, o vinagre balsâmico comum, você tem vinagre de blueberry, você tem vários tipos de vinagres, e a composição é diferente, o que varia muito, né? O que varia principalmente são os fenólicos, porque o fenólico depende muito do que você usa basicamente para fazer o seu vinagre. Como você tem a fermentação, o ácido acético sempre você terá. Então há uma variação da composição de vinagre, nem todos os vinagres são iguais, e aí você tem que escolher aquele vinagre que você vai utilizar, que é interessante para você, ou para a sua saúde ou do seu paciente, né? O que varia bastante também? A composição de ácidos orgânicos. O que não muda muito é que, tradicionalmente, o principal ácido orgânico que tem no vinagre é o ácido acético, à exceção do vinagre balsâmico, onde a maior concentração é do ácido málico e o do tartárico. Por isso que o balsâmico tem um sabor um pouquinho diferente. Mas o vinagre do álcool, o vinagre da cidra, do malte, o vinagre da ameixa, da cereja, do tomate, do vinho, todos eles têm como composição primária o ácido acético, que é como ácido orgânico em si, né? E os diferentes países têm uma tendência a consumir diferentes tipos de vinagre. Por exemplo, no mundo inteiro nós consumimos muito vinagre de cidra. Na Itália se usa muito vinagre balsâmico. Na Alemanha se usa o vinagre da cerveja. Nas Filipinas, o Brasil tem que descobrir isso, né? Se usa vinagre da cana, né? Então você tem, por exemplo, no sudoeste da Ásia, eles fazem o vinagre a partir do coco, né? O coco que vocês conhecem, o coconut, né? Então eles fazem vinagres a partir de frutas. Na Áustria se faz muito. No Japão e na China se faz o kombucha, que acaba sendo um produto derivado da fermentação também, pode ser classificado como vinagre, né? Se faz vinagre de vinho. No Japão se usa muito o vinagre de arroz, no Japão e na China. Aqui em casa, eu e a Camila usamos muito o vinagre de arroz para fazer conservas, por exemplo, né? Então os vinagres são produtos fermentados, né? E evidentemente que cada tipo de vinagre tem a predominância de um tipo de fermentação. Por exemplo, a cidra. A cidra você tem geralmente acetobacters, né? Bactérias que são geradoras de ácido acético. A nível industrial, você tem, por exemplo, vários acetobacters disponíveis no mercado, mas você tem também gluconoacetobacters, que além de fazer o ácido acético, faz o ácido glucurônico. Então você tem vários tipos de fermentação e, evidentemente, todo vinagre tem uma bactéria e uma levedura por trás. Os compostos fenólicos, como eu já falei, podem variar bastante, né? Mas assim, é legal você consumir composto fenólico do vinagre? Mas como a quantidade é muito pequena, ele só vai fazer diferença se você tiver um montante alto de consumo. Se você somar um pouquinho a mais dentro do que você consome, vamos imaginar que você consuma, por exemplo, suco de cereja, né? Suco de amora, né? Suco de mirtilo, suco de uva, natural, lógico, evidentemente, né? O vinagre ele vai adicionar na sua refeição, além de deixar a sua salada mais saborosa, né? Ele vai adicionar também um pouquinho de polifenóis na sua vida. Adicionar polifenóis sempre é muito interessante. Então, o pH do vinagre pode variar bastante. Então, por exemplo, o pH do seu suco gástrico, né, varia de 1 a 3. O pH de um suco de limão, por exemplo, é de 2,3. O pH de um refrigerante tipo cola, né, do slide aqui está a marca, mas não é bom falar, é 2,4. O vinagre do arroz, 2,5, né? O vinagre da maçã, 2,7. Ele deixa aquele teorzinho ácido que é importante para você. Então você tem vinagres diferentes, né?
você tem vinagre de abacaxi, você tem vinagre de tomate, isso muda o seu pH. Os estudos mostram, e esses estudos são primariamente produzidos no Japão. Quem mais estuda o consumo de vinagre é o Japão. E os estudos mostram, por exemplo, que o consumo de vinagre melhora a glicemia pós-prandial, né? Então aqui você tem estudos mostrando que o consumo de vinagre em si traz esse benefício. Mas o consumo não é pequeno não, tá, pessoal? O problema que eu vejo é esse, é em torno aí de 20 gramas de vinagre por dia, alguns até mais, outros menos. Eu vi estudos consumindo 30 gramas de vinagre por dia, ou seja, uma quantidade muito grande de ácidos orgânicos para trazer o benefício. Mas aqui você vê nesse slide, né, do vinagre e metabolismo de glicose, a melhora da glicemia pós-prandial, exatamente pelo seu efeito na inibição das enzimas, né? Então o vinagre ele tem esse benefício. Aqui foi consumido 20 gramas de vinagre de cidra, né? E aí você vê uma melhora da glicemia pós-prandial dos indivíduos, né? Exatamente pelo esse efeito nas enzimas digestivas que o vinagre causa. Então o vinagre é um produto muito legal para você usar durante a refeição, exatamente para diminuir essa hiperglicemia pós-prandial. Em alguns estudos a curva chega a ser 20 a 30% inferior, né? Então mostra realmente que o vinagre tem esse benefício no metabolismo da glicose nos pacientes. Esse estudo é bastante grande, né? Você vê vários dados. Então, o que se mostra, na verdade, né, é que o vinagre pode trazer benefício, mas nunca quantidade pequena, tá? Vamos imaginar aqui, você tem esse estudo aqui mostrando, por exemplo, melhora em diabetes tipo 2, melhora da glicemia, né? Também uma diminuição de enzimas como alanina-aminotransferase e aspartata-aminotransferase. Duas colheres de sopa de vinagre de cidra, né? 20 gramas de vinagre de cidra é o que o pessoal recomenda. É lógico, se você conseguir consumir, pode ser interessante você usar. Mas no dia a dia o vinagre pode trazer benefício. Em alguns países eu vejo isso como rotina, né? Eu vi, por exemplo, pessoas ingerindo, como se fosse num copinho mesmo, 30 ml de vinagre para benefício à saúde. E o vinagre realmente traz um benefício. O ácido acético do vinagre, ele melhora, por exemplo, a glicemia, ele melhora a curva de tolerância à glicose dos pacientes, né? Esse efeito tem relação com a inibição da absorção da glicose, mas também tem relação com a biogênese mitocondrial, que é outro benefício que você pode colher futuramente. Então imagina você que uma atividade física assomada ao consumo de vinagre pode ser interessante para a saúde do seu paciente. Aqui um estudo, né, melhorando a glicemia e hemoglobina glicada, 15 ml de vinagre de cidra, né? E alguns chegaram a usar até 50 ml. É lógico, você tem que ter a preocupação de dar uma irritação gástrica. Pode acontecer de ter uma irritação gástrica, pode acontecer intolerância, né? Mas os estudos clássicos, todos eles mostram uma melhora da glicemia, tanto da pós-prandial como melhora da hemoglobina glicada nos pacientes. Então, no frigir dos ovos, né, o consumo de vinagre vai trazer benefícios principalmente nos pacientes com diabetes tipo 2 ou com resistência à insulina. Então, aumentar o consumo de vinagre é uma intervenção adicional, né, que você pode fazer nesse paciente. Segundo os estudos, esse efeito seria do ácido acético. O ácido acético é que teria aquele efeito de estimular a MPK nos seus pacientes. E nessa curva você vê claramente, né, a variação da glicemia pós-prandial, né, menor nos pacientes, né, e a insulina pós-prandial até foi maior, porque o vinagre estimula a liberação de insulina no pâncreas. Mas como a glicemia pós-prandial foi menor, a gente imagina que essa melhora da eficácia da insulina foi comprovada nesse estudo. Então o vinagre ele é um candidato promissor para tratamento de várias patologias, particularmente aquelas ligadas a desmetabolismo da glicose. Aqui você vê um estudo do tipo meta-análise mostrando a melhora na eficácia do controle do diabetes, né? Aqui você vê plotado no painel A hemoglobina glicada diminuindo com 8 a 12 semanas de tratamento dos pacientes. No painel B você vê a glicemia de jejum, é meio irregular, mas a queda da hemoglobina glicada é significativo, porque a hemoglobina glicada ela representa a desglicemia, mas representa também o desmetabolismo. Você só glica a sua hemoglobina quando você tem, por exemplo, fatores que aumentam a sua capacidade de glicação. Geralmente, estresse oxidativo faz isso, né? No painel C, você vê aqui basicamente a glicemia pós-prandial. Você vê que há uma melhora na glicemia pós-prandial.
Essa relação é basicamente pelo efeito do vinagre na diminuição da absorção, do impacto de absorção de glicose, e um efeito não tão homogêneo assim na sua insulina, a insulina nos pacientes. Nesse painel E você vê a diminuição da alanina aminotransferase, né? Mostrando uma tendência a melhorar o metabolismo hepático particularmente, né? E aqui você vê essa mesma melhora na aspartato aminotransferase. Basicamente, então, nesse painel G você vê a queda da leptina, ou seja, o vinagre parece ser um bom produto para você usar no dia a dia. E realmente os estudos, quando você analisa, ele tem uma relação muito grande com a melhora da glicemia, diminuindo a glicemia pós-prandial. Aqui você vê o estudo, esse estudo foi muito interessante, eles usaram, o paciente consumiu pão com vinagre, né? Ele diminuiu a resposta glicêmica em 31%, um resultado fantástico, né? Aqui você tem uma diminuição do índice glicêmico de batatas, por exemplo, né? Ou seja, o vinagre realmente tem um benefício quando você quer restringir a absorção de glicose nos pacientes e com o reflexo metabólico dessa glicose em excesso que você terá no seu paciente ou no metabolismo do seu paciente. Então, o vinagre é um produto para você acrescentar, para se tomar mais se você puder, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que terão intolerância. Existem várias possibilidades, né? Mas o fato é que se você conseguir aumentar o consumo de vinagre no dia a dia, traz benefícios à saúde. Alguns estudos, né, particularmente no Japão, sugerem inclusive perda de peso, né? E essa perda de peso devido ao estímulo do MPK, biogênio mitocondrial, taxa metabólica basal aumentada. Então, os estudos têm demonstrado um benefício do vinagre, particularmente do paciente diabético, né? Melhorando, por exemplo, a glicemia de jejum nos pacientes. Após a intervenção, você nota aqui nos estudos, né? A queda da hemoglobina glicada também é outro fator importante. E você nota que acrescentar o vinagre no dia a dia nas refeições pode trazer um benefício ao paciente com diabetes tipo 2, né? Particularmente, melhora a sensibilidade à insulina, melhora o uso da glicose, aumenta a taxa metabólica basal. Então, o vinagre é um produto que você tem na sua cozinha, que você vai usar, que você pode usar, evidentemente, como um medicamento. Associando ele ao seu tratamento tradicional, do paciente, por exemplo, com diabetes tipo 2, somando a sua intervenção dietética, aumentar o vinagre, se o seu paciente conseguir consumir, né, sempre vai trazer benefício. Consumir produtos com mais vinagre, então, pode trazer benefício ao seu paciente. A dose varia bastante, né? E a gente vê a variação da dose aí que pode ser de 5 até 20 gramas por dia. E vai depender muito do tipo de vinagre, né? Basicamente, eles usam mais o vinagre de maçã, que é o mais comum e o mais barato. Então, consumir vinagre pode trazer um benefício à saúde dos seus pacientes e aumentar a eficácia do seu tratamento. E esse consumo de vinagre, ele não altera o metabolismo urinário, por exemplo, não aumenta, não tem nenhuma alteração com relação à sua urina de 24 horas, né? Particularmente não aumenta a excreção de cálcio, não aumenta a sua glicemia, não aumenta de forma significativa o que você tem lá dentro. Um dado interessante, né? O que o vinagre pode mexer na sua urina? Bom, quando você está consumindo muito e às vezes você vai eliminar ele, né? Ele, quando for eliminado, ele precisa de água. Então, você pode até aumentar o volume urinário. Os estudos sugerem, né, uma diminuição do nível de oxalato, mas isso tem que ser comprovado depois, né? Essa diminuição do nível de oxalato pode trazer um benefício na prevenção de cálculo de oxalato de cálcio, né? E há um estudo mostrando o aumento do citrato. O aumento do citrato se traduz no nosso estudo, ou por aí, né, na medicina, como citratúria. A citratúria pode levar a uma diminuição da formação de cálculo de oxalato. Nós teremos que esperar tudo isso para ver se existirão estudos clínicos que vão comprovar isso, tipo, o consumo de vinagre diminui cálculo renal de oxalato de cálcio, né? Você vê também uma diminuição do ácido úrico, da uricosúria. Essa diminuição da uricosúria, por exemplo, pode trazer reflexos em várias patologias, particularmente na gota. Mas esse estudo também tem que ser comprovado futuramente. É o que a gente vê mais de principal e importante em termos das mudanças, né? Então, você diminui a quantidade de cálcio. A gente espera, então, que estudos futuros possam provar que esse vinagre realmente traga esse benefício. Os diferentes tipos de vinagre podem trazer benefícios adicionais. Por exemplo, alguns vinagres podem inibir de forma melhor sua hidroximetilglucosidemar redutase,
trazendo um benefício na diminuição do seu colesterol. A diminuição da lipogênese tem relação com a MPK, então aqueles vinagres que contêm mais ácido acético trarão benefício. Então os vários tipos de vinagre podem trazer diferentes benefícios aos pacientes, mas a grande maioria focado no metabolismo de glicose, no metabolismo de lipídios. Então os vinagres principalmente são fontes de um monte de substância para você, né? Além de melhorar o sabor dos seus alimentos, se você principalmente gosta de um produto mais azedinho, né? Ele é fonte de ácidos orgânicos. Principalmente os vinagres contêm mais ácido acético, né? Nosso acético tem aquele efeito na quinase do AMP. Então o vinagre consumido de forma controlada por um profissional de saúde, ele vai induzir a biogênese mitocondrial. Você tem as moléculas que estão na matéria-prima original, né? Você tem os polifenóis, os flavonoides, mas não quer dizer que você tenha uma quantidade suficiente para trazer benefício à sua saúde. Mas você está consumindo o produto, isso é importante. E o consumo do vinagre em maior quantidade, pensando durante o dia, distribuído no dia 20 gramas na sua salada, no seu alimento, pode trazer benefício à saúde sim, particularmente no desmetabolismo da glicose e no desmetabolismo de lipídio. O paciente com diabetes tipo 2 pode ter um benefício muito grande. E consumir um vinagre durante a refeição diminui o índice glicêmico de vários alimentos pelo efeito dela ou do vinagre na diminuição da atividade de algumas enzimas, começando na sua boca, especificamente na sua alfa-amilase. Beleza, meninas e meninos? A nossa conversa de hoje era só isso. Obrigadão, um beijão para vocês. Tchau, tchau.